amigos, olá amigas, estou aqui novamente na nossa live conversando sobre assuntos importantes para a nossa querida Alfenas. Hoje eu tenho a grata satisfação, a alegria de estar aqui com meu amigo Petrônio Santos, um homem de 1000 instrumentos, sem trocadilhos, porque é músico, mas também é um homem da área de saúde, é um homem que tem uma militância cultural muito importante. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Um grande abraço, meu amigo Petrônio Santos. Eu fico muito feliz, Pampilho, dessa oportunidade, né, de estar participando do Partido Verde junto com você mais uma vez, né, porque eu tive a honra também de ter participado do primeiro governo, né, seu, né, que foi uma revolução na época, né, e eu fico feliz de estar de volta nessa luta ao teu lado. Olha, então, eu falei que você é um homem ligado à cultura, né? E a nossa cidade tem uma marca muito especial na cultura, né, Petrônio? Tem, além, assim, no teatro, por exemplo, da conversa que eu tive com o ex-prefeito de Ouro Preto, o Ângelo Osvaldo, que foi, inclusive, ministro da Cultura, secretário de Cultura, ele lembrava do seu Valdir, de Luna Carneiro e da tradição do teatro de Alfenas. Mas não só no teatro, na música também, né? Nós temos grandes nomes e grandes páginas bonitas na história da música, né, Petrônia? Sim, nós tivemos fatos muito interessantes, né? Porque Alfenas sempre foi uma cidade assim, voltada para a arte desde o seu começo, justamente pelo fato de ter confluído aqui nessa cidade várias pessoas, vários professores que eram ligados à área de educação, né? Então eles trouxeram para cá muita riqueza cultural. Uma delas é realmente o teatro, né? Começa bem ali na década de 30, mais ou menos. Mas, para mim, o interessante na história de Alfenas é que o começo mesmo veio através da música, né? No ano de 1874, um senhor chamado Joaquim Cipriano Freire, ele era atuante na igreja católica aqui da cidade e tal, e ele foi o primeiro que montou uma banda de música. E essa banda de música tocava nas quermesses daquele tempo. E ele foi uma pessoa muito influenciava muito, né, pelo fato de ser farmacêutico. Então ele... Pois é, olha só, uma parte da nossa história que talvez muitos alfenenses não saibam, né, da existência do seu Joaquim, a da gente luta vem dele, da banda. Justamente, né? A gente vem escrevendo um pouco da história que a gente pesquisa, tudo, e esse é o primeiro fator, assim, o primeiro fato que a gente pode notar que começa a arte musical. E interessante é que dentro desse começo do teatro, a música veio seguindo também de maneira paralela. Então, assim, na elite, digamos assim, na época dos anos 40, por exemplo, o teatro, né, era muito influenciável, né, na cidade, era o supra-sumo, né, fora o cinema, né, e a música sempre foi caminhando paralelamente a essa atividade teatral e sempre teve os seus destaques, né, e foi muito importante. Nós tivemos, por exemplo, na inauguração de Brasília, foi simplesmente a nossa soprano Hilda Fonseca, né, ela que fez a inauguração de Brasília, até porque o Juscelino Kubitschek vinha muito aqui a Alfenas, ficava aqui muito a Alfenas na casa do Dr. Emílio Silveira. E o que acontecia? Ele sempre estava ali no bar de Maurício Lomon, assistindo as peças do Teatro Josefino Passetti, que era lá no fundo da churrascaria, né? Então, foi um fato muito interessante. E nessas histórias todas, a Hilda foi e fez o maior sucesso, né? Na hora da inauguração de Brasília, ela cantar o hino nacional. Quer dizer, foi uma coisa assim, para a gente, né? Pois é, olha só, esse trabalho seu, esse seu trabalho de historiador, esse trabalho seu de pesquisa é muito importante, porque precisamos cultuar o nosso passado, precisamos respeitar a nossa história, né, Petrônio? E relembrar as pessoas que foram importantes na nossa cultura, na nossa história, é muito importante, sem dúvidas. Exatamente, porque a nossa cidade, se não tivesse essa memória, né, infelizmente ela está com falhas, né, vagas, e é preciso fazer mais pesquisa para tentar fazer um temporal, né, uma história que tenha começo, meio e fim.
E é interessante mesmo, essas histórias são muito Além, bacanas, além, assim, além de dessa história que você está documentando, está pesquisando, tem também a cultura popular, né, da nossa gente, que sempre foi muito sim, importante, sim, sempre foi muito importante. Olha só, as folias de reis, as congadas, as pastorinhas, né, que hoje em dia sim. andam um pouco esquecidas, mas que sempre teve uma importância cultural, histórica, na nossa cidade, né? Que é preciso resgatar, é preciso continuar Sim, incentivando. Eu, no meu governo, você lembra, você participou comigo, como você já disse, nós procuramos resgatar, reviver, incentivar, melhorar a autoestima das pessoas que resistiam, faziam uma resistência cultural, para que não se perdesse na história. E nós temos realmente muito o que fazer, né, nessa área, né, Petrona? Eu que sou, né, você sabe, as pessoas que estão nos acompanhando também, eu sou pré-candidato a prefeito pelo Partido Verde aqui em Alfenas. Essa é uma área muito importante para nós, a área da cultura, a área da música, a sim, área do teatro, a área da dança. Lembro da nossa amiga, a Paula Zazirá, que está conosco também, que é uma militante da dança, né? E várias outras pessoas que estão conosco, que têm a cultura como uma militância muito importante. Então, assim, a gente está trabalhando, o Petróleo, inclusive, está ajudando na elaboração de um programa cultural para a nossa cidade. Né? Resgatar mesmo. Fazer uma volta ao passado e também pensar no futuro, em políticas novas, políticas ousadas para a cultura, né? Para o ambiente cultural, para o ambiente musical, sobretudo, né, Petrone? sim, eu acho assim, que não querendo desmerecer nenhum, né, gestor que passou pelo executivo, mas eu sempre notei assim que você tem uma sensibilidade muito alta a respeito de cultura, né? Não só da política em si, que você é um mestre na política, mas eu creio assim que essa parte de sensibilidade cultural não é todo, infelizmente, não é uma coisa assim que alguém aprende. Isso é uma vocação, já é uma natureza de vida mesmo da pessoa. Então, assim, eu sempre senti firmeza nos passos que você deu sobre a cultura e sobre a arte alfeiras. Eu acho que foram feitas medidas muito eficientes naqueles tempos. Hoje, é claro que os tempos são diferentes, né? A cultura é muito influenciada pelos Halloween da vida, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Hoje tem que ter um foco assim, mais concentrado mesmo, para procurar novamente resgatar essa memória e que isso seja uma constante no dia a dia da nossa cidade. Porque eu fico assim, criança, se não tiver aquele conhecimento do que foi a terra dela, ela não tem, né, assim, um jeito É. de ser uma cidadã futura, né? Com Eu relação que tenho meus aos nossos netos, valores, né? eu que tenho meus netos e que eu quero que eles cresçam respeitando a história, respeitando a cultura, respeitando as tradições e que todas as crianças da nossa cidade tenham acesso, né? Me lembro que quando eu criei o Conservatório de Música em Alfenas, era com esse espírito, com essa vontade, né, de Sim, sim, levar o direito de aprender música, de conhecer um instrumento, de conhecer a história da música sim. para todas as pessoas, para todas as crianças. Inclusive, Então, fazia foi muito parte na minha importante. época que o conservatório tivesse uma interface, uma comunicação grande com as nossas escolas públicas e privadas também, para que a música pudesse estar no dia a dia das pessoas, né? E isso precisa ser resgatado, isso precisa Sim. ser consolidado novamente. Não te parece, Petrônia? Sim, parece. É muito interessante essa história do início do conservatório, porque nós tivemos um encontro dos músicos, me lembro, em 2004, e uma das reivindicações compareceram lá mais ou menos, acho que 120 pessoas lá no centro da cidade, querendo uma solução para como que poderia conseguir levantar um conservatório e qual que era a intenção dos músicos, na verdade, naquele tempo. Era de poder ter o acesso ao estudo da música e depois, com isso, eles conseguirem se profissionalizar como músicos.
Então, eles estudariam, aprenderiam música, fariam teste na Ordem dos Músicos do Brasil, porque naquele tempo a Ordem dos Músicos estava exigindo de todos os músicos do sul de Minas que fossem legalizados. E não era assim, era tudo muito assim, improvisado, né? Não tinha aquele compromisso de profissionalismo. E interessante que, passado esse tempo, sim, veio a proposta, né? Você propôs a proposta de início do conservatório, e eu me senti muito feliz, porque além de eu já estar sabendo em 2004 sobre essa situação, aconteceu também de depois eu ter sido convidado, né, pelo seu governo para poder ajudar o estudo inicial do conservatório. E então nós estivemos ao lado da professora Ellen, né, que era violinista de Porto Alegre, e através do Marcos Carvalho a gente encontrava sempre lá no começo para reger, né, fazer um estatuto do professor Marcos Carvalho foi meu primeiro secretário de Educação. Quero aproveitar e mandar um abraço para ele, para a esposa dele, para a família dele. Realmente ele me ajudou muito nessa luta da criação do conservatório. Ele, você e a professora Ellen, e, aliás, várias pessoas, né? Foi um trabalho coletivo. E o Eloésio. Eloésio Paulo dos Reis, meu amigo Eloésio. Então, e foi muito interessante, porque eu fiquei com a parte assim, de música instrumental brasileira, né, dando nossas opiniões, nossas sugestões, e deu tudo certo, porque quando começou, né, o conservatório, então já havia aquela estrutura boa de música, erudita e música popular brasileira, que na verdade seria, no caso, muito acessível para os próprios nossos músicos aqui. Então, assim, foi um salto muito grande de cultura quando surgiu o Conservatório de Alfenas, e eu acho assim que tem tudo para continuar dando certo, e depois, vamos dizer assim, esse reflexo foi justamente para o lado que precisava até mais, que foram para o lado das crianças, né? Então começaram a entrar muitas crianças no conservatório e elas começaram a aprender a música, a matemática, né? Já desde o comecinho da cidade tenra ainda, ligando, né, o cérebro, né, com as conexões neurais, essa coisa toda, e eu tenho certeza que essas crianças que passaram por lá hoje têm uma capacidade incrível de raciocínio, né? Sim, a música é fantástica, né? É o que nos diferencia dos outros animais, né? Essa capacidade de musical, de fazer música. Agora, eu penso que no futuro a gente deve democratizar mais o acesso ao conservatório, sabe? Esse é um pensamento que eu tenho, de possibilitar que mais crianças, como você disse aí, tenham essa oportunidade. Que o conservatório vá até as escolas também. Que as universidades também se compreendam que elas são importantes no amadurecimento e no crescimento cultural do nosso povo, da nossa gente, especialmente das nossas crianças, das escolas públicas, né? Das escolas públicas. Acho que essa é uma vocação que tem que ser cultivada, tem que ser incentivada. Eu até, na época, tive conversas com o reitor da Universidade Federal de Alfenas, que estava expandindo seus cursos, e eu insisti muito para que, naquela época, fosse criado um curso superior de música na Universidade Federal de Alfenas. Não foi possível naquela época. Mas eu não desisti, não, sabe, Petrone? Eu até quero pedir sua ajuda para a gente começar de novo essa luta de ter em Alfenas um curso superior na Universidade Federal de Alfenas, um curso superior de música. Importante, né? Nossa cidade musical, nós temos uma Universidade Federal. Por que não também ter uma... Você falou aí, né, que para as pessoas poderem ter como profissão a música. Tem muitos professores aqui, nós temos muita gente. Com o conservatório, muitos professores de música vieram para Alfenas, o que oxigenou, claro, o ambiente cultural da cidade. Então, eu penso que a gente pode, inclusive, continuar na luta para que a Unifal crie um curso superior de música. O que você acha? Sim, isso influencia muito, sabe? Principalmente, vamos dizer assim, lá naquele começo, quando a vinda dos professores foi gente assim de alto nível mesmo. Eu fico até emocionado de dizer que eu pude conviver, por exemplo, com um percussionista que simplesmente ele tocava na época na Orquestra Sinfônica de São Paulo, que é uma coisa doido, né?
Então, e um rapazinho novo, super legal demais. Então, ele vinha toda semana, dava as aulas de bateria dele, voltava. Aí, na outra semana, ele chegava, essa semana eu toquei com o Hermeto Pascoal. Gente, é uma coisa assim que eu esperava, sabe? Então, aqui, Petrônio, você está me fazendo lembrar aqui, ó, com a Aliene, você lembra da Aliene? Claro, né? Nós criamos um quarteirão cultural, que tinha ali o cinema, tinha ali a escola do seu Wilson Silveira também, tinha uma casa ali voltada para a música, o conservatório, e nós criamos ali, todo mês a gente fazia uma apresentação cultural, musical, coordenado pela Aliene, que era secretária de Cultura e de Educação e Cultura, depois do falecimento do nosso grande amigo, professor José Eduardo, né, que eu tenho um grande carinho pelo trabalho dele. Então, me lembrei do quarteirão cultural que a gente fazia. E também me lembrei que nós trouxemos ali, na Praça da Saliba, você vai lembrar, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Você lembra que foi uma apresentação belíssima, numa noite bonita, uma noite estrelada, uma bela noite, onde o povo pôde usufruir, ouvir a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais fazendo uma belíssima apresentação. Precisamos voltar. Precisamos. Tem que ter shows na cidade. Eu não sou contra, não, a cultura popular e tal. Mas não pode ser só isso, né, Petrônio? Não pode, senão vir um empobrecimento cultural muito grande. Precisamos de melhorar o acesso à cultura da nossa gente, do nosso povo. Lembra que nós trouxemos também o Minas ao Luar ali, em frente à Igreja Matriz, que foi uma apresentação de serestas belíssima. Tem muita coisa que a gente pode voltar a fazer, né, Petrônio? Sim, por exemplo, esse quarteirão cultural foi uma coisa muito, muito boa para a cidade, porque acabou que o pessoal juntaram, né? A sociedade começou a ser juntada ali, unida, né? Vamos dizer assim, principalmente os estudantes universitários com o pessoal da cidade mesmo. Então, acho que houve muito intercâmbio cultural ali mesmo, intercâmbio social. Ali, por exemplo, eu fiquei muito feliz, porque foi quando eu conheci, por exemplo, pessoalmente o Lô Borges. Eu fiquei super feliz. Ele veio no nosso projeto. Mandei meu trabalho para ele. Aí ele pegou meu trabalho, que né, já te falei que a gente teve um prêmio nacional também no nosso CD, e o Lô ficou muito feliz demais, gostou, tudo. Quer dizer, foi um intercâmbio. E o Lô, puxa vida, né? Não precisa nem falar, né? Então, o grande músico que ele é, né? Foi uma alegria muito grande. Eu acho assim, esses pontos que foram positivos, eles devem voltar de alguma forma, né, de alguma maneira mais elaborada com os dias de hoje, mas tem que ter esses espaços para poder a gente sentir uma cultura diferenciada e não só a cultura, como você disse, que não deixa de ser cultura também, que é a cultura pop. Mas a gente tem que respeitar, mas tem que ter esse lado também, esse lado que abra, né, a cabeça das pessoas e que veja realmente o retrato, perfil brasileiro da música, né? Eu quando criei a Rádio Pinheirinho, lá no bairro Pinheirinho, aproveito para mandar um abraço para os meus amigos lá, esse era o objetivo. Ao mesmo tempo que você respeita o gosto popular e toca músicas populares, você também começa a incluir a música mais trabalhada, os arranjos, a música que tem uma cultura envolvida e que, né, pudesse... Infelizmente, a rádio hoje precisa retomar também seus caminhos. Tudo muda um pouco se você não tiver muito concentrado naquilo que é importante, né? E você, Petrônio, falou agora há pouco do seu prêmio nacional, né, do seu CD. Você podia falar para a gente um pouco aí desse trabalho? Eu acho que é muito, muito importante que a gente tenha, né, o seu conhecimento aí sobre esse seu trabalho, né? É importante. Eu fiquei muito feliz, porque a gente terminou o CD, né, através da produção do meu irmão mesmo, em 2006, e um ano após, a gente já começou a fazer as divulgações, e foi interessante que o meu irmão mandou um CD meu para a TV Brasil, né? A Rádio Cultura de São Paulo, Fundação Padre Anchieta. E nós ganhamos no Brasil o primeiro lugar como música instrumental brasileira, independente. Então, foi chamado Troféu Catavento.
E nós ficamos muito felizes com isso. Através disso, a Biblioteca do Congresso, desculpa, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos ficou sabendo desses prêmios todos e levou o nosso CD também como referência em Latin Jazz para o mundo, né? Então, hoje eu fico feliz de estar hoje ao lado, né? Ao lado de pessoas como Toninho Horta, Hélio Delmiro, e o Bola 7, são assim, outras, Stan Getz, né? Do jazz também, que foi do jazz também, início da Bossa Nova. Então, assim, a felicidade é muito grande. Agora, são coisas que ficam por aqui. Se o Pompilho ou outra pessoa mais sensível não perguntar, elas vão continuar morrendo, né? Mas nós temos também, eu tenho insistido com o Petrone para ele ser nosso candidato a vereador, porque, com certeza, ele, sendo eleito vereador, ele vai na Câmara defender essas nossas ideias, essas nossas propostas, ele está pensativo, mas eu tenho esperança de convencê-lo a ser candidato a vereador nas eleições desse ano, né? Porque é preciso também renovar com qualidade a nossa Câmara. E tem várias pessoas aí nos nossos partidos que têm também a vocação cultural, que têm a preocupação com a cultura. Aí eu fico muito contente de poder estar conversando contigo. Você falou de biblioteca de passagem, e eu lembrei também que eu tive a felicidade de reabrir a biblioteca municipal, né? Foi mais uma história, né? Foi bacana, foi bom, foi bonito. E a gente tinha um programa de edição de um livro de autor alfenense por mês. A gente fazia 300 exemplares. Se a pessoa quisesse depois levar como para alguma editora e tal, já estava pronto, já estava organizado, já estava... muitas pessoas tinham as folhas todas escritas, poesias, mas não estavam organizadas. Então, a Secretaria de Cultura, você lembra, organizava direitinho, editava e publicava aquele livro. Então, temos, inclusive, na biblioteca, tem algum tempo que eu não vou lá, mas um painel só com os autores alfenenses. Então, nós temos um cenário cultural em Alfenas privilegiado. Maravilhoso. Maravilhoso. Precisa de pessoas como você, Petrone. Então, a gente junto fazer essa luta. Então, deixa eu te falar, por exemplo, uma coisa que é bom a gente falar também. A biblioteca funcionou durante muitos anos e eu, inclusive, no final, eu estava também fazendo a coordenação de lá. E eu não me esqueço, até hoje, quando, num belo dia, você chegou lá para mim e falou assim, olha, o que nós podemos fazer para melhorar essa biblioteca? A biblioteca estava caindo já, né? As estantes de madeira, todas carunchadas, não tinham mais suporte. Embora a gente tivesse feito com a Berenice, né? Um acervo, organizado o acervo direitinho, infelizmente a estrutura do espaço não tinha mais condição da gente levar as pessoas. Havia até medo do pessoal de entrar na biblioteca, justamente por causa que não havia uma reforma, não havia nada. Então, eu lembro que você me deu carta branca, né? Porque a Berenice estava saindo já da prefeitura, aposentando. Foi. Você disse assim, Petrone, faça o que você acha melhor aí, procura todas as sugestões e procura tal pessoa, essa pessoa, então, um engenheiro, se não me engano, na época. E foi aí que surgiu o mezanino, que tem lá na biblioteca, né? Porque o espaço era pequeno. Foi daí que surgiram as estantes de aço, né? Que não tinha, então não teve mais caruncho. Foi aí que você colocou lá 12 computadores, que fez até uma espécie de lan house, sendo que antigamente era um computador apenas para a gente dividir com todo mundo. Então, na época, as lan houses eram pagas e as pessoas tinham dificuldade de acesso. Então, a biblioteca começou a prestar esse serviço também, né? Sim, foi trocado o piso, foi colocado um vidro bem imenso ali, dividindo a parte do teatro, né, naquela subida da escada do teatro, com a biblioteca municipal. Quando tinha teatro, por exemplo, à noite, que era muito barulho, então interferia nas pessoas que estavam fazendo pesquisa à noite em biblioteca. Então, tudo isso foi ponto a favor, inclusive os banheiros, que foi uma coisa do outro mundo, né? Foi uma coisa lindíssima, né? Tudo com pedra, tudo funcionando. Então, eu creio assim, se não fosse, mais uma vez, a tua iniciativa naquele tempo, talvez a biblioteca hoje ou não existisse ou ela estaria numa situação lamentável mesmo. Então, eu acho que assim, um ponto a favor. Mesmo hoje em dia, com a tecnologia, né, a leitura de livros digitais, por exemplo,
mas nós precisamos melhorar mais as nossas bibliotecas, incentivar as pessoas que frequentem a biblioteca. O ambiente é outro, você tem um livro nas mãos. Nas bibliotecas você encontra pessoas muito interessantes, troca ideias muito boas. E você também falou do teatro, nós também reformamos o teatro, você lembra? As cadeiras estavam todas destruídas, não eram, os artistas resistiam, né? Porque o teatro é resistência, né? Sempre foi, né? Mas era muito difícil trabalhar naquelas condições. E eu acho que a Alfenas precisa ainda ter um teatro melhor. Acho que esse é um desafio para um provável próximo futuro governo nosso, se a gente, né, conseguir ser candidato, conseguir ser eleito, é de lutar para que nós tenhamos um teatro bonito, à altura dos nossos atores, à altura do seu Valdir de Luca Carneiro, à altura das nossas tradições, né? E nossas tradições culturais. Né, Petrônio? Então, eu acho que tem sim que pensar né, mais no futuro, em um teatro melhor, que seja mais acessível, né, de público, consiga colocar mais público, né? Não nesse momento de coronavírus, né, que não pode ter aglomeração, mas se Deus quiser, no futuro próximo, que nós tenhamos um grande teatro, né? Eu tenho dito quase que como um mantra: vai passar, vai passar. Nós vamos vencer esse coronavírus e vamos sair disso melhores do que antes. E vamos poder, enfim, ir ao teatro, ao cinema, aos shows. Vamos poder viver. Claro que algumas diferenças ficarão, mas nós vamos sair disso melhores do que antes. Eu tenho certeza disso. Eu sou otimista com relação a isso, viu, Petrônio? Então, eu acho que nós temos um início de uma nova fronteira no mundo, sabe? A solidariedade talvez vá falar mais alto agora do que a gente poderia ser antigamente. Parece que hoje, parece que com um abraço, né? Parece que se tornou uma peça muito joia, né? Uma joia rara. Então, eu acho que esses pequenos momentos que a gente está passando agora dentro das nossas casas vai trazer novamente um futuro muito melhor para a gente. Tenho certeza que o mundo vai ser outro, né? E a concepção de solidariedade humana, tudo acho que vai mudar demais, vai mudar muito. Então, a gente tem que estar preparado também para essa mudança, né? Sem dúvida. Eu que sou um descendente de italiano com todas as características, gosto de abraçar, gosto de beijar. Estou sentindo muita falta. E penso que todo mundo deve estar valorizando muito, né? Um bom abraço, né? Tem até uma música do Jota Quest, né, que diz que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, né? Que é verdade, né? É verdade, né? Um abraço traduz tudo, né? Um abraço é algo muito forte, muito afetuoso e com certeza, aos poucos, a gente vai poder voltar, né, Petrônio? Abraçar, beijar, dançar também, que é muito bom, né? Sim. Não, acho que está precisando. O pessoal às vezes conversa comigo de longe, assim, oh, mas vontade de estar lá no forró do bafo, não sei aonde. Não! Que vontade de estar indo no lugar lá. Eu falei, gente, espera aí, deixa a ciência falar assim, agora podemos sair, pode sair do confinamento e vamos viver a vida. Aí até aí sim, né? Mas enquanto isso, vamos cultivando essa nova possibilidade. Cuidado, né? Cuidado. É necessário. É ruim, mas é importante, é necessário. E, se Deus quiser, nós vamos passar por isso. Petrônio, olha, eu quero agradecer a você muito pela companhia, por ter aceitado esse convite para a gente bater essa prosa. Eu gostei pra caramba. E vamos continuar pensando, né? Na Alfenas Cultural, que está aí dentro da sua cabeça, está aí dentro do meu coração e dentro do coração e da cabeça dos milhares e milhares de alfenenses, né? Então, agradecer a você e deixar virtualmente, de longe, um forte abraço. Eu fico muito feliz, Pompi, de ter essa oportunidade de falar um pouco, né, da nossa arte, da nossa cultura, e vamos ver se a gente consiga, né? A gente consegue chegar lá num dia e poder dizer, né, sabe, num abraço alfenense imenso, que a gente conseguiu, né, deixar alguma coisa de útil e de bonito para a nossa cidade.
né? Obrigado a você.